Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui eu sou o Dilean, que faço parte do Ministério Integre. Hoje estou com dois aqui, outros integrantes. A gente vai conversar para fazer esse resumo, essa finalização do livro do Timothy Keller que nós lemos juntos. Foram aí vários vídeos falando sobre o livro Ministério de Misericórdia. E a gente quer hoje colocar um pouquinho para vocês sobre como esse livro foi importante para a nossa vida, sobre como esse livro nos ajudou a perceber realidades que de repente antes estavam ao nosso redor, mas que a gente não estava conectada com ela, não estava alinhada com essas necessidades que as pessoas têm. O livro é muito interessante e nós recomendamos que você, de repente, se não leu o livro ainda, leia, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como que cada um de nós percebeu algumas questões interessantes. Coisas que chamaram a atenção do livro envolvem, por exemplo, a gente entender misericórdia, porque afinal de contas, eu creio que é um desses termos que a gente vê na Bíblia o tempo inteiro, que a gente sabe que existe, mas que nem sempre a gente está conectado. Uma das coisas que me chamou a atenção foi olhar logo no primeiro capítulo, ali ainda na introdução do livro, ele falando sobre quantas coisas estão ao nosso redor e que muitas vezes a gente não percebe, que a gente não vê a necessidade, por exemplo, das viúvas, dos órfãos, as necessidades das pessoas de rua, que estão ali o tempo inteiro, que inclusive muitas vezes até chegam até a gente pedindo ali uma moeda, pedindo alguma coisa, mas que a gente não olha a necessidade que essas pessoas estão passando, a gente não olha a realidade daquilo que envolve essas expressões, né? Essas pessoas que estão ao nosso redor, estão na nossa sociedade. Então eu quero conversar agora com a Bianca e perguntar para a Bianca, o que mais te chamou a atenção no livro Ministério de Misericórdia do Timothy Keller? Olá, gente, tudo bom? Então, o que mais me chamou a atenção é a história, para quem não leu o livro, né? Ele fala um pouco sobre a história do bom samaritano e ele vai avaliando vários aspectos dessa história. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato da forma como a gente exerce a misericórdia. Normalmente, quando a gente está tendo algum tipo de ação social ou de caridade para algumas outras pessoas, às vezes a gente se preocupa muito para saber se aquela pessoa merece ou não a nossa, digamos assim, a nossa misericórdia. Então, se a gente pensa que alguém que sofreu por causa de um cataclisma ou de alguma enchente, a gente pensa, nossa, as pessoas não têm culpa de estar ali. Mas se é alguém que, por exemplo, tem algum problema com algum vício, algum outro problema de ordem moral, a gente pensa, não, essa pessoa ela tem culpa por estar naquela situação e essa pessoa não merece a minha ajuda. Sendo que, na verdade, Deus não nos trata dessa forma. Ele nos ajuda de forma incondicional, né? Ele nos amou e nos resgatou mesmo que a gente não merecesse. Então, o nosso olhar para as outras pessoas não deve ser baseado no fato delas merecerem ou não a misericórdia, mas no fato de a gente ter sido salvo de forma incondicional e a gente poder oferecer isso também para as outras pessoas. Beleza, muito bom. Realmente isso é uma das marcas bem interessantes do livro. Isso nos ajuda já a ter algumas direções para a nossa vida. Se de repente a gente está fazendo esse tipo de filtro errôneo, né, esse filtro equivocado, então é uma das lições que o texto vai te ajudar. E você, Dani? Só para lembrando, pessoal, a Bianca é médica, então é endocrinologista, faz parte aqui do nosso grupo, que inclusive faz várias viagens missionárias. Esse ano já fizemos 2 aqui do Integre, foi muito bacana. E o Dani também. O Dani também fez viagens com a gente está aqui totalmente envolvido nessa pegada. Dani, o que te chamou a atenção no livro? Olha, então, essa questão que a Bianca falou aí, da gente olhar para as pessoas com esse olhar de misericórdia, justamente porque Deus teve misericórdia conosco, é algo que me chama muito a atenção, especialmente porque quando a gente olha para uma pessoa em necessidade, olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia é muito mais, muitas vezes, é muito mais do que simplesmente ir ali e atender a necessidade aparente da pessoa. Porque a gente sempre tem que lembrar que a necessidade do ser humano ela é relacionada ao pecado. A humanidade ela está manchada por causa do pecado. Esse é o grande problema do ser humano e a gente, como nós somos cristãos,
nós nunca podemos nos esquecer disso, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa numa situação de necessidade, a gente tem que olhar justamente com esse olhar que Cristo nos olhou, pela nossa condição de pecadores, olhar para essa pessoa com essa mesma misericórdia, porque senão a gente pode acabar caindo em algumas armadilhas, né? Então, por exemplo, o Timothy Keller ele fala muito sobre isso, da gente, por exemplo, você encontra uma pessoa com necessidade, é interessante fazer todo um trabalho para descobrir de onde vem essa necessidade. Então, se a necessidade é financeira, essa pessoa está em necessidade financeira por quê? Porque aconteceu uma catástrofe na vida dela, ou é porque talvez essa pessoa tem um pecado que leva ela a ter essa necessidade financeira. Enfim, qual que é a questão? Como que a gente pode ajudar de verdade? Então, o olhar de misericórdia, ele vai muito além do que simplesmente a gente consegue ver na pessoa, mas sim um envolvimento com aquela vida para realmente ter um relacionamento com essa pessoa, para poder levar Cristo para a vida dela e para que a solução para a necessidade dela seja definitiva e não meramente paliativa. Então, acho que algo que me chamou muito a atenção no livro foi chamar a atenção para os cristãos no geral. Olha, não é só você ajudar naquela necessidade aparente, mas é ir fundo e mais profundamente e procurar de fato solucionar definitivamente. Então, isso que é você ter um olhar de misericórdia. Cristo, quando ele olhou para a gente, ele não olhou só para a gente falando assim, a humanidade está em pecado e vai morrer, então eu vou solucionar esse problema. Não, a questão toda é de relacionamento com Deus. Jesus ele veio justamente para restaurar o nosso relacionamento com Deus. É esse o objetivo todo, né? Então, acho que isso me chamou muito a atenção. Já é muito bom. Então, o que a gente percebe, pessoal, é que você que está nos assistindo hoje, perceber que um dos grandes problemas, então, que envolve toda essa realidade é a má compreensão da graça de Deus. Então, se a gente não exerce a mesma graça que nós recebemos, então a coisa começa a ficar fora de sintonia. Até mesmo porque daí nós não estamos sintonizados com aquilo que Deus está nos oferecendo e da forma como Deus está nos tratando. E isso é muito interessante, porque a segunda pergunta que eu quero fazer, inclusive para o pessoal aqui, começar agora com o Dani, já que a primeira a gente começou com a Bianca, é quais problemas você vê que podem afetar a nossa má compreensão a respeito disso e não exercer um ministério de misericórdia, né? É interessante quando a gente olha, a Bianca falou, por exemplo, sobre a questão da parábola ali do bom samaritano, né? E tudo aconteceu por causa da pergunta que Jesus recebe e depois da pergunta que Jesus devolve pro mestre da lei ali: quem é o teu próximo? E aí, Dani, o que você pode orientar o nosso pessoal sobre perigos que pode ter na vida dele que o afastam de exercer esse ministério de misericórdia? Bom, acho que aqui é o grande pulo do gato, porque, de fato, a maior dificuldade, né, o grande problema aí na hora de você exercer esse ministério de misericórdia é você olhar para a pessoa como se ela fosse igualzinha a você, né? Como se ela tivesse os mesmos problemas que você. E essa é talvez a reação natural de qualquer pessoa. Você olha para uma outra pessoa e você fala, essa pessoa deve ter uns problemas meio parecidos com os meus. Quando isso não é verdade. As pessoas elas têm problemas diferentes porque elas têm histórias diferentes, elas têm dificuldades diferentes. Cada pessoa é diferente. Então, olhar, por exemplo, para uma pessoa que mora num país diferente do seu, de uma outra cultura, é olhar para uma pessoa que passou por coisas diferentes de você e às vezes até tem uma visão de mundo completamente diferente. Então, eu acho que a grande armadilha, né, essa questão aí do Ministério de Misericórdia é você tentar ajudar a pessoa como se ela fosse você. E não, você precisa de fato, como eu até falei um pouco antes, né, você precisa de fato ir profundamente na vida dela, se envolver com essas pessoas para então compreender o que está acontecendo e poder exercer o ministério de misericórdia de maneira eficaz. Acho que a grande questão é a gente olhar para outra pessoa e se perguntar,
o que é que deve ser feito na vida dessa pessoa para que a necessidade dela seja atendida de fato, né? Bom, continuando agora, Bianca, o que você pôde ver aí dentro da sua percepção do livro que pode ser um desses empecilhos que levam as pessoas a não exercer um ministério de misericórdia? Bom, ele pontua, né, várias coisas que eu acho complicadas. Uma das coisas que me chamou a atenção é quando ele fala que muitas vezes a gente não está disposto a sacrificar os nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro. Então, muitas das vezes a gente quer exercer o ministério de misericórdia com aquilo que nos sobra, né? Então, se está sobrando pouco dinheiro, eu vou dar para doação. Se sobra um tempo, eu vou usar isso para ajudar as pessoas. Mas eu não quero sacrificar o tempo que eu tenho, tanto do meu trabalho, do meu lazer, para poder fazer isso, né? Então, até uma frase que me chamou a atenção do livro é que se a sua misericórdia não está te causando nenhum sacrifício, então talvez você esteja fazendo isso errado. E a outra coisa que ele me chama a atenção é a ideia de que a gente tem que procurar ter uma atitude ativa e não reativa, que é até o que vocês estavam falando sobre isso. Muitas das vezes a gente espera a pessoa ir lá, bater na porta da igreja para pedir ajuda sobre determinada coisa, enquanto que a igreja talvez devesse ter uma visão mais ativa sobre isso, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas, não somente reagir às demandas que vêm para a gente. Muito bom, muito bom. Eu fico fascinado como o Timothy Keller ele desenvolve as percepções e às vezes a nível assim um pouco menor, talvez, né? Que a gente pudesse pensar dessa forma. É interessante que ele desenvolve, por exemplo, a igreja precisa exercer um ministério de misericórdia, mas ao mesmo tempo a igreja é formada pelo grupo de pessoas que estão ali e pelas famílias. E aí ele desenvolve, por exemplo, no capítulo 8, quando ele vai falar sobre o pontapé inicial, ele fala muito sobre isso, que toda a família cristã precisa desenvolver o próprio ministério de misericórdia. Entender a misericórdia ainda dentro desse seu aspecto tão nuclear aí, né, tão familiar. E essa família, então, aplicar essa realidade, ela enxergar a misericórdia dentro da realidade que ela está inserida, no bairro onde ela está inserida, no contexto onde ela está inserida, seja do trabalho, seja da faculdade, da escola, das crianças, seja onde for. Então, exatamente aquilo que foi colocado aqui, uma das grandes questões nossas é enxergar. O mestre da lei ali, ele não sabia quem era o próximo dele. Ele estava cercado de um monte de pessoas e ele pergunta: quem é o meu próximo? E se a gente não olhar para as pessoas, se a gente não enxergar que são pessoas que carecem da graça de Deus, que por causa do pecado estão distanciadas da glória de Deus, dificilmente então a gente vai fazer qualquer coisa que seja realmente produtiva e positiva. Uma última pergunta, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que está muito legal, é a seguinte: Bianca, qual a sua recomendação para que aquele pessoal que está nos assistindo aqui agora, eles leiam o livro e também eles assistam os nossos vídeos? Então, é muito interessante, né, você estar lendo esse livro, porque eu acho que ele traz muitas reflexões muito práticas, né, sobre a respeito de como que a gente pode estar exercendo o nosso ministério de misericórdia. Então, eu acho que se você tem interesse, né, sobre isso, de como é que você pode desenvolver isso de uma forma prática, eu recomendo muito que você esteja lendo este livro. E uma dos capítulos também que mais me chama a atenção é porque ele orienta como você pode estar fazendo isso no seu dia a dia. Então, ele vai definir alguns grupos específicos de pessoas. Então, por exemplo, eu posso dar aula de reforço escolar para pessoas que têm dificuldade. Ou então, eu posso estar trabalhando com algumas pessoas que têm, sei lá, surdos, então sei falar em Libras. Ou eu posso estar trabalhando na área da saúde. Posso estar trabalhando com... Então, depende do seu grupo. Então, ele até faz várias listas de como você pode estar definindo o seu grupo de acordo com a sua comunidade e de acordo com os seus talentos. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante você ver que você também pode estar participando disso. Você também pode estar desenvolvendo esse olhar. E eu recomendo que todo mundo possa estar lendo esse livro, que ainda não tenha lido.
Dani, qual a sua recomendação? Olha, eu queria falar o seguinte, que primeiro, eu acho que é interessante você, enquanto você estiver lendo o livro, e eu recomendo, minha recomendação é essa, leia o livro, que é muito bom, mas preste muito atenção no seguinte, o livro ele é dividido em duas partes. Uma parte que é mais, eu diria que é mais teórica, que é mais assim, principiológica, e uma outra parte que é mais prática, como a Bianca falou. Eu acho interessante a gente prestar atenção nisso, porque quando você tem os seus princípios bem calibrados, bem alinhados com o Evangelho, a parte prática ela não só vai ser mais fácil e natural, mas ela vai ser algo que se encaixa perfeitamente dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você reflete. Então, eu recomendo prestar muita atenção nisso. Ele explica a parábola do bom samaritano de uma forma assim muito profunda e faz com que os nossos princípios cristãos sejam transformados nesse sentido, né? Então acho que a minha recomendação é essa: preste bastante atenção nisso, que tem uma parte mais de princípios e uma parte mais prática. Isso vai te ajudar muito na hora de você fazer o seu ministério de misericórdia. E uma segunda recomendação que eu tenho é a seguinte: ao ler o livro você vai ter esse entendimento, eu tenho certeza, de que o ministério de misericórdia ele não é exercido somente em áreas ou em dimensões que às vezes a gente imagina, né? Eu tenho que ir para um país devastado pela guerra para poder ajudar. Não, o ministério de misericórdia ele pode e deve ser exercido aí onde você está, né? Então acho muito interessante fazer essa reflexão de como que nós podemos exercer o nosso ministério de misericórdia no nosso bairro, no nosso trabalho, muitas vezes. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer e eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito a ter um olhar mais atento para as necessidades do ser humano, tá? Então acho que é isso. É isso aí. Acho que tanto a Bianca quanto o Dani conseguiram colocar bem aquilo que é a ideia. Primeiro que você precisa responder a pergunta de Jesus: quem é o teu próximo? Quem é a pessoa que está perto de você? Como que você vai agir? Que recursos, como a Bianca mesmo colocou, você vai disponibilizar para tudo isso? Como é que vai estar o teu coração? Qual a tua motivação em relação a tudo isso? Isso vai ser fundamental para que você exerça esse ministério de misericórdia com toda a qualidade e principalmente de uma forma que realmente seja uma forma bíblica. E é por isso que é bem interessante. Leia o livro. Você vai ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa exegese, um bom trabalho de interpretação sobre a parábola do bom samaritano. Depois disso, você vai ter princípios que vão transformar a sua visão do mundo. E na segunda parte, você vai ter prática para que você, como grupo, como igreja, como família, fazer com que a coisa realmente aconteça. Sem mais dar desculpas ou qualquer outra coisa para que não faça assim. É por isso que eu quero recomendar você a ler o livro. E também a assistir os nossos vídeos aqui do canal. Existe uma playlist inteira do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, no canal do YouTube aqui da IBNU. Então você vai poder ver vários vídeos. Nós temos vários livros que nós fizemos toda a leitura junto, fizemos ali os comentários, e você vai ser beneficiado com isso. E eu te convido para que sábado que vem, às 9 horas da manhã, você esteja de novo com a gente aqui no canal. Nós vamos começar a ler o livro Deus na Era Secular. Então, se de repente você quiser, já corre aí, compra o livro, né, aí no seu, enfim, na livraria, na livraria digital, seja onde for. Comece a ler ali a introdução, os primeiros capítulos, para você acompanhar com a gente. E é claro, você é convidado, inclusive aqui nos comentários, a colocar a sua percepção, contribuir com a gente, para que você possa crescer junto com a gente em toda essa leitura. E também convido você, se você quer participar do nosso ministério, que é o Ministério de Jovens da IBNU, entre em contato comigo, fala com a conexão da IBNU, falando: eu quero falar com o Dilean, né? Me manda o contato do Dil, que eu quero conversar com ele sobre jovens, e aí você vai fazer parte com a gente. De repente, no próximo vídeo você tá aqui batendo um papo
nessa finalização. Tá certo? Pessoal, Dani, Bianca, muito obrigado. Muito obrigado não só por esse vídeo, né, mas por ler tantos livros juntos que nós temos lido. E eu tenho certeza que vocês têm crescido e têm aprendido muito sobre a vida cristã, sobre a caminhada cristã, à luz de todo esse ministério que a gente tem exercido aqui de leitura de livros. Um grande abraço para vocês. Tá certo, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.